vamos ao segundo bloco do debate de hoje, onde candidato pergunta para candidato. O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta ao seu oponente. O candidato inquirido vai responder em 2 minutos. Quem fez a pergunta tem 1 minuto para réplica. E quem respondeu tem mais 1 minuto para a tréplica. Serão 3 perguntas para cada candidato. Eu vou sortear agora quem começa perguntando. Quem vai fazer a primeira pergunta é o candidato Kennedy Nunes. Kennedy, 30 segundos para fazer a pergunta para Udo Deller. Nós temos um cinturão verde muito forte. Nós temos muitas famílias que dependem da agricultura, candidato, para que nós possamos estar dando esta garantia para as famílias. Nós defendemos a questão da patrulha mecanizada, que vai ajudar as famílias para terem aí melhor condição, principalmente no plantio de arroz. Isso que tinha e foi tirado. O que o senhor acha disso? E é preciso que se tenha um cuidado muito grande para que essa área venha a ser preservada. O nosso entendimento, inclusive, é o de que essa área de preservação permanente ainda possa ser ampliada. Mas, sobretudo, teremos que ter o cuidado para evitar com que haja aí uma especulação imobiliária maior que possa comprometer esse nosso cinturão verde. Por isso, teremos todo o cuidado para fazer com que a atividade agrícola possa ser mantida, especialmente no que diz respeito à cultura do arroz, que é a atividade principal, mas da mesma forma, fazer com que aquelas áreas que estão ali situadas no entorno da Estrada da Ilha, do Rio Bonito, do Quiriri, possam ser ali preservadas. Mas nós temos ali o pequeno agricultor que hoje sofre toda sorte de dificuldades, ele não tem nenhum apoio maior. E o que nós faremos é dar um estímulo a esse pequeno produtor para que ele possa ali desenvolver as suas atividades com mais segurança, que ele possa receber apoio técnico. Vamos, dentro da Fundação 25 de Julho, estimular a preparação desse nosso servidor, desse nosso pequeno agricultor, para que ele possa ali aumentar a sua renda. Isso, especialmente nas áreas dos hortifrutigranjeiros, na produção de flores, que hoje já são conhecidas. Nós temos aí o Hemoidocaris, nós temos aí também os antúrios, que nós vamos estimular, a hidroponia, a piscicultura e também o nosso turismo rural, que hoje já se constitui numa fonte de renda, mas queremos fazer com que isso possa ser ainda mais ampliado, melhorando a renda do nosso pequeno agricultor e fazer com que a gente, então, conheça toda a segurança para que aquela área, aquele cinturão verde, possa ser totalmente preservado. Nós queremos mandar nosso compromisso para aqueles que estão nos ouvindo lá na agricultura. Nós queremos fomentar a agricultura familiar com áreas de até 10 hectares. Nós temos a criação do Proagro Joinville, que com a aquisição de equipamentos a serem utilizados em terraplanagem agrícola para edificar instalações para animais e agroindústrias, além de abertura das valas e esgotos domésticos, espaços para silos. Queremos ampliar a oferta de mudas de eucalipto e plantas para matas ciliares, visando o reflorestamento pela Fundação 25 de Julho. Queremos intensificar o combate ao borrachudo, que ultimamente não está sendo feito à medida que é necessário, como também a distribuição do calcário para a correção da acidez do solo. Esse é um compromisso que nós vamos ter muito forte com o agricultor, porque nós acreditamos que o agricultor está longe do desenvolvimento da cidade, mas não pode ficar abandonado. Além disso, já conversamos com o governo do estado para termos a condição de instalação de internet lá através de antena com parceria com o governo do estado. Pois bem, no que diz respeito à nossa área rural, nós ainda vamos fazer com que ali se abrigue um grande parque, que é o Parque Rolf Colim, numa área de 16 quilômetros quadrados, que fica nas imediações das cabeceiras do Rio Piraí, vai até o Morro da Tromba. Vamos fazer com que toda a população possa usufruir desse momento de recreação na nossa área rural. E esse parque também vai oportunizar ao nosso pequeno agricultor de ali buscar uma fonte de renda. Teremos ali um acesso já garantido através do binário do Vila Nova, fazendo com que toda a população possa participar dessa
desse momento de recreação que hoje não está disponível para a população. E isso também vai beneficiar seguramente o pequeno agricultor e preservar o nosso cinturão verde. E a pergunta que faço ao candidato: qual é a sua política para o nosso servidor público municipal? Bom, eu entendo que o serviço público ele só é realizado através do servidor. Por isso que eu entendo que o serviço público ele é bem realizado, mas nós precisamos fazer com que o servidor, como disse o senhor, possa ser valorizado. A nossa proposta para os servidores é manter a porta do gabinete sempre aberta, porque eu, como prefeito, só serei mais um servidor que terei a missão de estar comandando como um maestro, né, essa orquestra fantástica que é do serviço público. Como nós vamos fazer um grande enxugamento, gente, da máquina pública, eliminando metade dos cargos comissionados que tem hoje na prefeitura, que foram criados pelos últimos governos, nós vamos ter condições de economizar até 24 milhões por ano, e esse dinheiro a gente vai poder fazer a revisão do plano de carreira dos servidores, adequando aos níveis de formação e capacitação a níveis salariais. Vamos poder também fazer a implantação do armazém do servidor, que é uma possibilidade do servidor ter um poder de compra maior. Hoje nós temos as redes de supermercado que sentam-se para negociar, e isso com o armazém do servidor, para atender 12 mil servidores, nós vamos poder ter condições de fazer essa melhoria de poder de compra. Como também vamos fazer o treinamento e aprimoramento dos serviços, aliás, dos servidores, por meio de cursos de capacitação à distância, e isso é contínuo, de forma contínua, além de capacitar e valorizar a formação continuada. Bem como vamos também estar olhando com muito carinho a questão do VitaServe. O VitaServe precisa ser olhado de uma forma com que ele possa não ser tão caro para o servidor e ter condições de ampliação do seu atendimento. Esse é o nosso compromisso com o servidor. De fazer com que o servidor tenha a oportunidade de melhorar aí a sua formação. Vamos criar aí programas especiais para que ele possa ter essa oportunidade que lhe faltou, especialmente nesses últimos governos. Então, esse é o primeiro momento. Em seguida, faremos com que as condições de trabalho do servidor melhorem. Hoje, o servidor sente toda sorte de dificuldades para desempenhar bem o seu trabalho. Então, colocaremos à disposição do servidor todas as ferramentas necessárias para que ele possa melhorar o seu desempenho. Hoje, o servidor público sofre porque o processo não é bom, ele é altamente burocratizado. Ele paga por uma gestão, hoje, que não é adequada. Feito isso, no terceiro momento, vamos ter, então, o servidor público mais motivado. E aí surge a oportunidade, melhorando o seu desempenho, de fazer com que ali adiante possamos reconhecer esse trabalho. Obrigado, candidato. Eu entendo que o servidor ele precisa ter um prefeito que seja parceiro, que seja amigo, que seja incentivador, que seja aquele líder que possa fazer com que o servidor olhe e sinta estímulo. Ser remunerado para isso, mas sinta estímulo. Eu estou muito preparado para isso, para estarmos trabalhando junto com o servidor. Quero aproveitar esse momento para dizer aos servidores que não existe de forma nenhuma da nossa campanha qualquer tipo de negociação das chefias, dos secretários, isso não existe. Quero tranquilizar os servidores que o governo do Kennedy e do Afonso será um governo novo, com cara nova, voltado sim para as pessoas, para que nós possamos fazer essa Joinville, junto com os servidores que são os nossos parceiros, uma Joinville melhor. A lei Minha Casa Minha Vida dá a garantia dos cartórios fazerem isso de forma gratuita, precisando apenas a prefeitura fazer o levantamento topográfico. Esse é um assunto que nós temos compromisso com as pessoas. O que o senhor acha desse assunto? Olha, candidato, hoje a regularização fundiária ela é uma necessidade e ela deve ser iniciada para aquelas regiões hoje que mais sofrem, que são os nossos assentamentos irregulares em número de 10, onde não existe nenhuma segurança. As famílias que ali residem não dispõem de escrituras, ou seja, pessoas que estão ali sem endereço, não têm acesso ao crédito, e nós teremos o cuidado para, inicialmente, fazer com que essas 10 regiões de Joinville
possam ter a sua propriedade totalmente regularizada e passarem a ser novamente cidadãos com endereço e com acesso ao crédito. E faremos isso de imediato. Além disso, também iremos melhorar ali o sistema de pavimentação, que nos dias de chuva não permite nenhum tipo de locomoção. E mais do que isso, faremos também com que o programa Minha Casa, Minha Vida, ele também contemple essas 10 regiões em Joinville. Já temos aí definido, para o primeiro ano do nosso governo, a implantação de 600 casas exatamente nessas regiões. É um programa que já é conhecido, com recursos assegurados, inclusive com um empreendedor já conhecido. Esse vai ser o nosso primeiro momento. A regularização dos 50 mil imóveis, essa é novamente uma promessa que, para ser executada, ela reclama uma melhor explicação. Não é possível prometer aquilo que não pode ser executado. É preciso saber exatamente como fazê-lo. O senhor está misturando quando se trata de urbanização e regularização fundiária. Regularização fundiária é aquele cidadão que comprou um terreno, por exemplo, 70% das casas do Morro do Meio precisam da regularização fundiária. Eles compraram o terreno, era uma grande área de terra, compraram o terreno, não houve a separação dos lotes e a regularização fundiária tem uma escritura e você regulariza com o registro de imóveis o terreno. É diferente como o senhor fala dessa questão das áreas que precisam ser urbanizadas, são aquelas áreas de invasões. A gente precisa separar o que é uma coisa e a outra. O que nós estamos falando é para você que comprou o terreno em contrato de gaveta e que a Lei Nacional de Regularização Fundiária garante você fazer o registro do imóvel de forma gratuita no cartório, sendo que a Prefeitura faça o levantamento topográfico, é o que nós vamos fazer. Novamente, é claro que nós estamos comprometidos com toda a regularização fundiária, mas desejar assumir um compromisso de fazer com que aquilo que não é execuível, é isso, possa ser proposto com tanta tranquilidade. Essas irregularidades, elas estão aí, a lei existe, mas a sua execução, ela demanda recursos adicionais. Nós sabemos que a força cartorária, ela ainda não dispõe desses recursos. É claro que nós vamos avançar nesse sentido, mas a promessa de regularizá-la, desde logo, é uma temeridade. Dos alagamentos na cidade de Joinville. Candidato, antes de responder a sua pergunta, eu só queria dizer, não existe temeridade com relação a essa questão da regularização fundiária. Eu volto a dizer, o custo da Prefeitura é o levantamento topográfico, é mandar um engenheiro agrimensor para levantar e dizer que o tamanho do terreno é X, portanto, que faz divisão com tal e tal imóvel, mandar isso. E mais ainda, nós conversamos com os cartórios, e eu conversei com todos os cartórios de registro de imóveis, eles têm um maior interesse em cumprir essa lei, fazer esse serviço totalmente gratuito. Então, só para tranquilizar aí os nossos ouvintes, que isso é um compromisso nosso, que já está, inclusive, sendo tratado com a Prefeitura, que já está fazendo esses levantamentos topográficos, e nós vamos realizar para que você possa ter o registro do imóvel aí na sua casa, o registro do seu terreno em cartório. Com relação aos alagamentos, nós temos aqui, a Prefeitura já está fazendo um estudo das bacias para que nós possamos estar melhorando principalmente essa questão do Rio Matias, que passa por debaixo do centro da cidade. Nós temos o problema das marés, muitas vezes o centro da cidade fica cheio por conta da maré, mesmo que tenha sol. Então esse é um assunto que a gente precisa trabalhar, e no nossa agenda de governo a gente está trabalhando com a instalação de alguns piscinões que deem a possibilidade de armazenamento de água em alguns locais estratégicos aqui no centro da cidade, como aquela parte embaixo da praça, ali na frente da Prefeitura, que nós temos ali a condição de fazer um grande tanque para armazenar um enorme volume de metros cúbicos de água, para minimizar essa questão das enchentes, da questão de maré. Mas nós precisamos fazer a manutenção de todos os rios e limpezas, e principalmente da drenagem da Boca de Lobo, para que nós possamos desassorear e assim minimizar a questão das enchentes. Pois bem, candidato, a nossa proposta para resolver o problema dos alagamentos, ela é
bem mais ampla. Nós pretendemos construir um grande piscinão mais próximo do Saguaçu, tratar o Rio Cachoeira de uma forma mais adequada. Em debates anteriores, o candidato tem tripudiado em cima dessa proposta, mas nós a examinamos com todo cuidado. Já existe um projeto básico a respeito. Vamos resolver 3 problemas simultâneos: despolir o Rio Cachoeira, resolver o problema dos alagamentos e, ao mesmo tempo, fazer com que nós tenhamos uma lâmina de água permanente no Rio Cachoeira, fazendo com que, inicialmente, os nossos afluentes eles possam receber ali um tratamento contendo a poluição que vai ao Rio Cachoeira. Hoje nós sabemos que a poluição do Rio Cachoeira é do nosso esgoto doméstico, que já está avançando, tanto assim que a poluição industrial ela já está totalmente resolvida. E aí sim, com um sistema de barragens nas imediações de Saguaçu, teremos ali um grande piscinão que vai resolver aquele problema maior dos alagamentos. Candidato. Eu não entendo, sinceramente, quando o senhor fala na questão de hidráulica. Uma vez o senhor falou que fazendo uma barreira hidráulica lá na entrada do rio, para que o rio não entre água. Eu não consigo entender, sinceramente. Porque, primeiro, para a questão ambiental. Se é tão difícil, até inclusive a promotoria, quando ouviu isso, ficou interessada, porque fazer uma instalação de uma barreira hidráulica lá no Saguaçu, na Baía do Saguaçu, é complicado. Segundo é o seguinte: quando eu tenho uma entrada de água no Rio Cachoeira da Maré, o flote fluxo não funcionou por conta da maré. Quando eu tenho essa entrada da água, eu boto uma barreira lá, algum lugar vai ficar cheio, a água vai entrar em algum lugar. Então, quando eu barro a entrada do Rio Cachoeira, algum lugar lá na Baía da Babitonga vai ficar embaixo d'água. A água é água, se não tem como entrar, ela vai sair do leito do rio. Nós temos, candidato, um compromisso em reduzir metade dos cargos comissionados. A Prefeitura hoje tem 640 cargos comissionados que foram criados ao longo do tempo e que nós entendemos que isso pode ser diminuído para dar condição de você ter recursos para valorizar o funcionário e deixar a máquina mais ágil. O que o senhor acha disso? Olha, candidato, os cargos comissionados hoje em torno de 700 no município de Joinville, eles cresceram muito nesses últimos anos. E aí é preciso deixar a população muito bem informada de que foram nesses últimos 2 governos dos seus apoiadores, que foram criados um maior número de cargos públicos. Nesse período foram criados 240 novos cargos públicos. Até para comparar o governo anterior do PMDB, quando foram instaladas as secretarias regionais que demandaram uma contratação maior, foram contratados apenas 70 cargos comissionados. Então, o número de cargos comissionados, ele inchou exatamente nesses últimos 2 governos. É claro que é preciso disciplinar essa questão, nós somos amplamente favoráveis a isso, mas é bom lembrar que esse quadro ele foi sensivelmente aumentado, aliás, foi aumentado em 1/3 exatamente nesses últimos 2 governos. Então, essa questão precisa ser tratada com muito cuidado. Mas para se definir o número exato de cargos comissionados, é preciso conhecer o trabalho de cada um deles. Pura e simplesmente cortar isso em 50%, volto a dizer, é novamente uma temeridade. É claro que esse quadro precisa ser ajustado, e especialmente porque ele foi aumentado de uma forma descuidada nesses últimos 2 governos, assim como acabei de mencionar, foram criados 240 cargos comissionados nesses últimos 2 governos. Candidato, quando o senhor fala nos últimos 2 governos, o senhor está esquecendo que o PMDB no penúltimo foi vice, vocês eram vice, então portanto é o governo de vocês também, e nesse último governo agora, o PMDB foi governo até 1 ano antes da eleição, quando saíram para ter candidatura própria. Eu não fui participante e não participei de nenhum dos governos. O nosso partido, o PSD, também não participou de nenhum dos últimos governos, até porque o nosso partido é novo. Então, quando o senhor fala dos últimos governos, dos apoiadores, o senhor está esquecendo que vocês, PMDB, que faziam parte desse governo. E nós vamos cortar sim, não tem temeridade nenhuma, candidato. O senhor está pregando a campanha do medo, não tem temeridade. Esse levantamento que nós chegamos é feito por professores, doutores da UDESC, da Univille, administradores, gente que já foi secretário, sabe onde está precisando ser feita a reforma, e nós vamos fazer para termos recursos
para valorizar o servidor público e para contratar mais médico. Para cada 2 cargos comissionados é um médico que deixa de ser contratado para atender 240 pessoas. E esse é o nosso compromisso. Novamente, candidato, esse é o discurso fácil. O candidato diz isso sem nenhum cuidado maior. É preciso que o eleitor fique muito bem esclarecido. O PMDB desembarcou do governo porque não concordou com a conduta da administração municipal e o fez logo no início. Por isso, a ponte do Ademar Garcia, ela não pôde ser executada. Se o PMDB tivesse permanecido no governo, seguramente nós teríamos avançado com esse projeto e já teríamos dado uma contribuição importante para descongestionar o trânsito em Joinville. Mas é bom lembrar novamente que os cargos comissionados eles foram criados especialmente no número maior nos governos dos seus apoiadores. Agora, para a gente encerrar esse segundo bloco, a pergunta de Udo Deller para Kennedy Nunes. Candidato, eu lhe pergunto, qual é a sua opinião sobre as áreas de transição rural? Só para voltar a dizer aqui, candidato, eu gostaria um pouquinho de respeito por sua parte, porque o senhor fala, quando fala com relação às minhas propostas, fala como se nós não tivéssemos nos preocupado. Por favor, candidato. Nossa candidatura é uma candidatura séria, as nossas propostas são todas sérias, estudadas, com viabilidade legal e orçamentária. Então, eu gostaria de pedir respeito da sua parte com relação a essas questões. Não existe temeridade nenhuma, não. Aliás, eu estou na vida política há 24 anos. Eu fui secretário do seu Freita, do prefeito Freita. Eu sei muito bem o que é uma prefeitura. Eu tive a participação. E eu não tenho medo e nem vergonha de dizer que eu sou político, não. E é por conta disso que eu quero ser prefeito, por esse envolvimento meu em relação à parte política e com a sensibilidade social que eu tenho. Então, por favor, eu gostaria de dizer, e com relação à ponte do Ademar Garcia, o senhor está dizendo que o senhor saiu bem no início? Não, vocês saíram desse governo atual um ano antes e dizer nós vamos sair porque nós queremos candidatura. Eu sim rompi com o candidato, com o prefeito atual por conta de compromissos de campanha e é público no dia 13 de maio de 2009. Isso é público. Mas com relação às áreas de transição rural, nós precisamos cuidar muito. Inclusive aquela área ali da rodovia da estrada da ilha, que querem fazer daquela área ali um loteamento, e isso é muito preocupante. Preocupante porque nós temos essas áreas de transição rural que elas precisam ser muito bem preparadas e pensadas para que nós possamos ter um cuidado de não aumentar desordenadamente a questão urbana da nossa cidade. Curiosamente, candidato, esse governo de Calil Tomés que tanto lhe atacou e que tantos ataques sofreu de sua parte, é hoje o candidato que ele apoia. Parece que existe aí uma contradição nessa sua assertiva anterior. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de discutir um pouco melhor essa questão da área de transição rural. A da estrada da ilha é a preocupação menor. Essa ali, aparentemente, já tem aí assegurada a prevenção de que ali possamos ter uma especulação imobiliária. Mas eu me refiro à área de transição da região sul, que é uma área de 30 milhões de metros quadrados no entorno da Universidade Federal de Santa Catarina. E essa área, ela permitirá que ali se instalem condomínios industriais, de serviços voltados à alta tecnologia, amigáveis com o meio ambiente. Isso vai permitir com que nós tenhamos em Joinville a oportunidade de avançar para novas oportunidades de investimento, especialmente aquelas... Obrigado, candidato. Nós precisamos fazer, sim, essa questão da transição com um olho muito voltado e cuidado, principalmente para essa questão, principalmente ambiental, mas também dos CEPACs, né? E o CEPAC, ele precisa ser aplicado aqui em Joinville, que são os certificados que dão a possibilidade dos investimentos serem feitos de uma forma muito forte. E para isso nós precisamos ter esse certificado de potencial de adicional de construção junto com essas áreas de transição. Então é preciso
ter muito cuidado. E a minha preocupação lá na Estrada da Ilha, estão querendo lotear aquela área lá, uma área rural extremamente importante, que não pode ser feita da forma como está sendo feita, por isso a gente tem que tomar cuidado com essa especulação imobiliária que nós poderemos ter aqui em Joinville em relação a essas nossas áreas de transição rural.